Boa noite, você que está aqui na comunhão, você que está aí na sua casa, acompanhando essa live. Que Deus abençoe a sua vida. Estamos aí, muita chuva, muitas águas, mas que bom que Deus trouxe você aqui, amém? Não foi você mesmo, mas o nosso Pai, o nosso Criador, Ele escolheu que você estivesse aqui. Ele nos escolheu e nos amou primeiro. Então eu quero convidar você aí com essa gratidão, com essa alegria, por saber que Deus quer ter um encontro com você essa noite, amém? Que você possa se colocar de pé, que você possa ter essa disposição, falar: Senhor, eu estou aqui essa noite, eu vim aqui, Senhor, eu larguei todas as coisas para trás, os meus afazeres, os meus compromissos, porque eu escolhi estar nesse lugar, eu escolhi me reunir na presença dos seus filhos, na comunhão da família de Deus. Essa é a família da comunhão e você é bem-vindo aqui nesse lugar, amém? Eu convido você aí que tem o seu aplicativo, a sua Bíblia, abre aí no Salmo 73, no versículo 26. Ele vai falar uma coisa que é a verdade para mim e para você. Nós podemos nos cansar, não é mesmo? Na nossa caminhada, no nosso dia a dia. Nós passamos por aflições, por angústias. E a nossa carne mesmo, o nosso corpo, muitas vezes ele se cansa. Ele se enfraquece. Muitas vezes você fala: nossa, eu estou tão sem força, eu estou tão sem ânimo. O nosso coração, muitas vezes, ele se desfalece. A Bíblia fala isso. Mas a Bíblia, ela te dá um remédio também para você usar, não é mesmo? Quando a gente está com algum problema de saúde, às vezes a gente quer saber qual que é o remédio, qual vitamina, né, que eu posso tomar. E Deus, ele tem uma vitamina para mim e para você, amém? Que está esgotado, que está sobrecarregado. Nós podemos tomar essa vitamina. Então eu vou ler com você aqui, fala assim, no Salmo 73, no versículo 26. Ele vai falar para mim e para você que ainda que a sua mente, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Vamos repetir aí juntos, Salmo 73, você que entrou agora nessa live, você que está aí agora aqui na comunhão, Salmo 73, 26, fala assim: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, se canse, não aguenta mais, fala assim: Deus é a fortaleza do meu coração. Deus é a fortaleza do meu coração. Você pode dizer isso para você essa noite, que Deus é a fortaleza. Fala do meu coração, é para você, amém? É para mim e para você. Então essa verdade agora, ela é um remédio para a sua vida. E ele é a sua herança para sempre. Por que a Bíblia fala de herança, irmãos? Porque muitas vezes nós estamos tristes, nós estamos abatidos, porque nós estamos esperando do lugar errado, não é? A gente espera de uma pessoa, a gente espera de um parente, a gente espera de um amigo, e a gente tem uma herança errada. Você está tendo uma herança, né? Que fala assim: nossa, eu vou receber isso do Rodrigo. Eu acredito que o Rodrigo, ele vai entender a minha dor, ele vai enxugar as minhas lágrimas, ele vai me ajudar no que eu estou precisando. Então, muitas vezes nós temos uma herança focada errada. Mas Deus hoje ele quer falar para você, Rodrigo, para você, Armando: eu sou a sua herança. Eu tenho tudo aquilo que você precisa. Eu tenho tudo aquilo que você precisa para o seu amanhã. Eu tenho a esperança que você precisa, eu sou a sua herança. Eu tenho a força que você precisa, eu sou a fortaleza do seu coração, amém? Então hoje eu convido você a levar o seu coração para essa fortaleza que é Deus, amém? Coloca ele agora lá em Deus. Talvez ele está meio perdido, meio confuso, mas fala: Deus, eu vou levar o meu coração até o Senhor. Pai, eu levo o meu coração. Vamos orar essa palavra. Senhor, eu levo o meu coração, ó Pai. Eu levo, Senhor, as minhas emoções, ó Pai.
Pai, as minhas angústias, Senhor, as minhas preocupações. Pai, eu levo as minhas agitações na alma. Agora, eu apresento todas elas ao Senhor, ó Pai. Eu coloco, Senhor, o meu coração. Pai, o meu lado emocional, Senhor. Pai, as minhas emoções, eu coloco ela na tua fortaleza agora, Senhor. Pai, que cada irmão, cada irmã, Senhor, cada vida que está nesse lugar, Pai, leve agora todas as emoções ao Senhor, as angústias, as ansiedades, Pai, porque o Senhor tem uma herança perfeita para mim e para eles, ó Pai. No Senhor não há decepção, ó Pai. No Senhor não há frustração, ó Pai. Pai, no Senhor, Pai, nós não ficaremos fracassados, abatidos, ó Pai, humilhados, mas no Senhor está tudo aquilo que eu preciso, Pai. Pai, o Senhor é a minha resposta, o meu hoje, o meu amanhã. No Senhor está o meu futuro, Senhor. Pai, que o Senhor venha trazendo essa certeza agora a cada coração. Pai, no nome de Jesus, que o Espírito de vida, o Espírito de poder e de alegria venha inundar esse lugar, Senhor. Em nome de Jesus, amém? Amém, querido? Glória a Deus. Quantos estão felizes? Essa é a presença de Jesus. Nós estamos aqui porque Ele nos amou primeiro. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, pelo teu cuidado. Obrigada, Pai, pelo teu amor. Nós estamos felizes, ó Pai. Hoje é dia de festa. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Diga o véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagava agora brilha e cada dia brilha mais. Sopra já no ar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Nós estamos aqui, Jesus, em tua presença, e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Diga o véu que você grande e te dá o louvor que é devido. E nós estamos nesse lugar porque nós queremos ouvi-lo. Obrigada, Jesus. Esconda-me em ti, Jesus. Nas asas do seu amor. Esconda-me em ti. Nas asas do seu amor. Esconda-me em ti, Senhor. Esconda-me em ti. Esconda-me em ti. Nas asas do seu
seu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Como eu amo seu nome, Senhor. Como eu amo seu nome, do Deus dessa terra. Qual é o som, qual é o som, quando Deus desce na terra? Qual é o som, qual é o som, porta? E esse é o meu som. Lado de dentro eu abro a porta, lado de dentro eu abro a porta. Esse é o meu som, Senhor. E esse é o meu som. Lado de dentro eu abro a porta, lado de dentro eu abro a porta. Diga, pode entrar, Senhor. E vem queimar tudo em mim, oh Senhor. Pode entrar, pode entrar. A casa é sua em mim. Pode entrar, a casa é sua. Vem, Senhor, nesse lugar e vem queimar tudo em mim. Ele é a estrela da manhã. Ele ruge, ele ruge, ele ruge nesse. Ele é a estrela da manhã. Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, ele brilha, ele brilha. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o leão de Judá. Ele é o leão de Judá. Ele ruge, ele ruge, ele ruge nesse lugar. Aleluia! Que ruja o leão nesse lugar, Senhor. Brada sobre as nossas vidas. Ele é vitorioso, Ele é um Deus que venceu. E a palavra de Deus diz que as nossas armas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus, para destruir fortalezas, para destruir argumentos falsos, mentiras do inferno. Nesse ambiente de adoração, enquanto você louva, enquanto você adora, crê que armas estão se levantando em seu favor, para que todo engano na mente caia, para que toda maldição lançada, Senhor, seja desfeita, desarmada, no nome de Jesus, ó Pai. Vamos com armas de fé, e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor. Nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome invisível é, os reinos vêm e vão. Teu trono
inferno não prevaleceu, e nada irá me impedir, eu te adorarei. Declare: as muralhas vão cair, muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Oh, vitorioso és, vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono assim está, teu nome imutável és, e ele vem como um trovão, sim, ele vem como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, e ele vem como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, ele vem aos céus, nós proclamamos, a morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está, o céu te adora, proclama a tua glória, ressuscitaste, vive está. Diga: és invencível, invencível, inigualável, hoje e pra sempre reina. Teu é o reino, teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Ele vem como um trovão, aleluia, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, e vem aos céus, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és. Ele venceu a morte, ele ressuscitou ao terceiro dia. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está? A morte foi tragada pela vida em Jesus. Nós somos libertos, nós somos livres. Aleluia! A morte vencestes, o véu tu rompestes, a tumba vazia agora está, o céu te adora, proclama a tua glória, ressuscitaste, vive, és invencível, és
Só tu és santo, Senhor. Só tu és santo. Só tu és. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és. Só tu és santo. Só tu és Senhor. Só tu és santo. E não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Não há outro como Jesus. Nós vamos orar agora pelas nossas famílias, crendo que Deus, Ele já liberou, enquanto nós adoramos, bênçãos sobre 100 medidas para nós, amém? Essa semana eu já assisti acho que umas 2 vezes, né, um testemunho de uma cristã, nossa irmã, que ela foi presa durante muitos meses num container, e ela é uma ministra de louvor. E essa irmã, ela fala quanto o louvor a sustentou, quanto ela encorajou pessoas enquanto ela estava na prisão. E ela fala que a palavra que Deus trouxe a ela foi Paulo e Silas na prisão. E ela falou, não importa a minha circunstância, eu vou vencer. Eu estou do lado que vai vencer. E ela falou ali a importância das orações, que ela nem sabia que estavam sendo feitas por ela. E eu creio que muitos dos seus familiares, dos seus amigos, dos seus queridos, nem imaginam as suas orações que estão sendo feitas aqui, muitas vezes em lágrimas, em aflições, em angústias, mas você não tem se calado, amém? Você não tem desistido de erguer as suas mãos. E aquela irmã, ela passou por muitas torturas. E uma parte do testemunho dela que me chamou muita atenção foi quando ela fala assim: me prenderam numa solitária e acharam que ia ser pior para mim, mas ali Deus foi se revelando a ela. Enquanto ela falava, Senhor, por quê? Qual é o sentido dessa tortura? Ela foi chamada para mais uma sessão de tortura, mas ela perseverou, amém, irmãos? Quando já parecia impossível que ela ia sair com vida, hoje ela pode dar o testemunho dela, amém? Encorajar a mim, encorajar você do outro lado da terra. E é isso que Deus quer fazer com a nossa vida, que você deixe uma história na vida das outras pessoas. Que as pessoas se lembrem de você e falem, olha, essa pessoa nunca desistiu de orar por mim. A Vanessa, ela fala bastante isso aqui, né? Ela fala, minha sogra sempre orou por mim. Eu olho para o Armandinho também, eu me lembro da mãe dele, porque eu sei que ela orou por ele. Então, esse é o testemunho vivo que Deus quer fazer na sua vida, na minha. Amém? Que as pessoas olhem para você e se lembrem que alguém orou por você. Vou chamar aqui a Vanessa e nós vamos orar pela nossa casa, pela nossa família. E creia que você vai... Eu sou uma resposta de oração, irmãos. Graças a Deus, alguém um dia orou pela minha vida. Deus me alcançou. Amém? E eu creio que você vai ser uma voz também. Você que é esposa, você que é filha, você que é esposo, que você venha ter essa força de Cristo. Amém? Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Pai, nesta noite nós queremos, Senhor, orar, Senhor, pelas nossas casas, Senhor. Pai, pelas famílias que nós amamos, Senhor, pelas nossas famílias, Senhor, pelas pessoas que nós amamos, Senhor. Pai, pelas pessoas, Senhor, que não estão, Senhor, conseguindo, Senhor, vir para o culto, Senhor, por algum motivo, Senhor. Pai, desde já nós colocamos essas pessoas em oração, Senhor.
Oh, Pai, obrigada, meu Deus, porque nós somos a resposta, Senhor. Pai, aonde não há resposta, Senhor, nós somos a resposta, Senhor. Pai, nós estamos aqui porque nós decidimos, Senhor. Pai, nós escolhemos, Senhor, a melhor parte, Senhor. Oh, Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Nós saímos do conforto da nossa casa, Senhor. Oh, Pai, nós saímos dali, Senhor, mas decididos, ó Pai, não voltar, Senhor, da mesma forma, Senhor. Pai, alcança, Senhor, as pessoas que estão ali do outro lado da live, Senhor. Pai, as pessoas que estão ali sem força, Senhor, às vezes passando por alguma enfermidade, Senhor. Oh, Pai, passando por alguma turbulência, Senhor. Pai, por falta de emprego, Senhor, às vezes até por falta de um alimento, Senhor. Oh, Pai, nós oramos, Senhor, que venha a provisão, Senhor. Oh, Pai, que nós possamos ser uma voz nesse tempo, Senhor. Oh, Senhor, que nós possamos, Senhor, ser uma voz, Senhor, que clama, Senhor, em meio ao deserto, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nós cremos, Senhor, no Teu poder, Senhor. Pai, nós cremos, Senhor, nos Teus milagres, Senhor. Oh, Pai, no nome de Jesus, Senhor, alcança as escolas, Senhor, com o Teu poder, Senhor. Alcança as pessoas que estão ali, Senhor. Pai, dando aula, Senhor. Pai, até mesmo aquele que está preparando o alimento, Senhor. Oh, Senhor, venha fortalecer, guardar, Senhor, a família, Senhor. Pai, eu quero orar também pela minha amiga, Senhor, a Lucélia, Senhor. Pai, desde já, Senhor, eu creio no poder, Senhor. Pai, eu creio no poder da oração, Senhor. E eu creio que ela vai testemunhar o milagre acontecido na vida dela, Senhor. Pai, que ela venha receber a cura, Senhor. Pai, que ela venha receber o renovo, Senhor. Pai, nós cremos, Senhor. Pai, que não vai haver, Senhor, enfermidade sobre o corpo dela mais, Senhor. Pai, no nome de Jesus, Senhor, alcança, Senhor. Pai, a lista de oração, Senhor, as pessoas que estão ali, Senhor, passando por enfermidade, Senhor. Alcança os nossos jovens. Fome e sede de justiça, Senhor. Pai, que eles venham ser jovens, Senhor, segundo o Teu coração, Pai. Senhor, que eles venham se levantar nesse tempo em oração, Senhor. Pai, ali nas escolas por algum amigo, Senhor, que às vezes está atribulado, Senhor, passando por alguma situação dentro de casa, Senhor. Ô, Senhor, no nome de Jesus, Senhor, algum casal que chegou aqui, Senhor, também sem força, Senhor. Ô, Pai, nós cremos, Senhor, que eles vão sair daqui fortalecidos, ó Pai. Eu creio, Senhor, que eu vou sair daqui mais forte, Senhor, do que eu entrei, Senhor. Pai, tira toda a dor, Senhor, em nome de Jesus, e que assim seja, Pai, e graças a Deus por isso. Amém. Aleluia, amém? Você pode aplaudir ao Senhor, se assentar. Deus é bom. Amém? Pode se assentar, irmãos, amém? Nós queremos chamar aqui a pastora Angelita, ela vai estar ministrando para nós agora esse tempo especial, irmãos, que é o momento onde você, assim como Deus deu, você pode se doar também, em nome de Jesus. Graça e paz, irmãos. Graça e paz a você que está em casa também. Que Deus venha te abençoar grandemente em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em 1 Pedro 5. 1 Pedro 5, a partir do versículo 7. Muitas vezes, quando nós viemos até aqui, chegamos até aqui, tudo está muito bom, não é verdade? A oração, o louvor, aí chega o momento da oferta, chega o momento do dízimo. Por que a igreja tem que falar sobre dízimo? Por que a igreja tem que falar sobre dinheiro? Por que a igreja tem que falar sobre isso? É uma parte chata do culto. Tem muita gente que não gosta, não é verdade? Só que o que acontece? Como que a igreja ela vai continuar sem a nossa colaboração? Como que essa luz vai se manter acesa? Como que essas poltronas, como que essa cadeira vai ser comprada? Como que esse salão ele vai ser pago o aluguel? A partir da nossa contribuição. A partir do que a gente contribui de coração. Porque quando você vem até aqui, você contribui de coração, a obra flui. Ela vai crescer mais. Porque Deus está olhando ali e falando assim, ali tem um povo sedento pela minha presença. Ali tem um povo que quer ajudar a igreja a ser estabelecida. A igreja a continuar aberta.
Então é por isso que nós devemos contribuir. Aqui em 1 Pedro 5 está escrito assim: entregue todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Muitas vezes a gente vem e se preocupa: poxa, mas se eu der o dízimo, se eu der a oferta, vai faltar para mim. Mas a palavra de Deus, ela estava falando assim, ó: entregue todas as suas preocupações a Deus. Todas. É só um pouco? É só um pouco, igreja? É todas. Quando você entrega nas mãos do Senhor todas as suas preocupações, Ele cuida de vocês. Muitas vezes nós estamos numa situação que nós não temos. Não é assim, muitas vezes? E você fala assim: ah, mas eu vou dizimar, eu vou ofertar e é só aquilo que eu tenho. Como que eu vou fazer? E você dizima. Você fala: não, eu vou ser firme ali. Você dizima, você oferta e de repente vem a provisão. Não é assim? Eu já passei muitas vezes por isso. Muitas vezes eu falo assim: poxa vida, mas eu só tenho esse pouquinho aqui. Se eu dizimar, se eu ofertar, vai ficar faltando para mim. Você, tem medo. Mas eu falo: não, eu vou ser fiel ao Senhor. Eu vou entregar mesmo esse pouco. Do pouco, eu vou entregar. E você vai lá e você entrega. E você vê o Senhor trabalhando a seu favor. O Senhor, Ele tem cuidado de nós. Então que nós nessa noite tenhamos cuidado também da obra do Senhor. Vamos nos colocar de pé. Vamos ofertar e dizimar com alegria. Pega o seu dízimo, pega a sua oferta na sua mão. Se você não tem, põe a sua mão no coração agora. Senhor, em nome de Jesus, Pai, vem, Deus, derramando a tua unção, o teu poder, o teu Espírito, Senhor, sobre a tua igreja, Pai. Abençoa, Senhor, eu lhe peço, Deus querido, Deus santo, aquele que tem para contribuir. Abençoa, Senhor, aquele que não tem, Senhor, em nome de Jesus. Também eu quero... Aleluia, Senhor. E me levará a te confiar. Abra-se o mar e eu passarei por onde dançando em sua presença. Então direi: abra-se o mar. Eu passarei por onde dançando em sua presença. Glória a Deus, aplauda o Senhor, amém? Aleluia. Pode sentar, amém? Glória a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos orar pelo juvenil. Aleluia. Eles vão ter um momento deles, lá na sala deles. Vai ter kids também hoje? A Claudinha, né? Amém. Glória a Deus. Estenda as suas mãos para cá. Senhor, meu Deus, queremos abençoar agora os juvenis, Senhor, que eles sejam ministrados com a Tua palavra, com o Teu poder, ó Pai. Vem falar o coração deles, ó Pai. Abençoa também os babies que estão lá atrás, Senhor. Que eles sejam ministrados pela Tua presença, no nome de Jesus. Amém, irmãos? Deu um probleminha aqui no som, mas estamos aí
tentando arrumar aí, amém? Beatriz, pode baixar um pouco o fundo aqui, está bem alto aqui. Eu não sei se é o fundo da rua que está entrando aqui, está confuso. É da rua, né? Ô Senhor, glória a Deus. Amém, irmãos? Que vocês fiquem focados aqui, não se distraia lá, amém, irmãos? Mas é assim mesmo, né? A gente tem que estar preparado para fazermos a obra do Senhor de qualquer forma. Quantos têm lido o que a pastora tem colocado lá no grupo lá da igreja? Irmãos, é muito importante, irmãos, assim, e não é que a minha esposa tem tempo, não, ela praticamente não tem tempo, mas ela dá do seu tempo, né, o esforço que ela tem, pois passou a noite trabalhando de plantão, ela prepara alguma coisa para que vocês recebam um alimento sólido também, para que vocês sejam fortalecidos com a palavra de Deus. Então, não desconsidere, porque muitas vezes é uma coisa que requer muita pesquisa e estudo, para que possamos estar trazendo para vocês um ensino correto, um ensino que venha direcionar o coração de vocês, irmãos, né? Então, vai lá um pouquinho, assista em áudio, tá? Para que vocês realmente sejam fortalecidos, amém, irmãos? Irmãos, e o tema hoje está bem propício com o barulho que estamos aí, né? É difícil você ouvir alguma coisa quando tem barulho do lado, não é verdade? Né? E hoje está assim, né? Você tem que se concentrar com a palavra, né? Ouvindo o barulho de fora. Na nossa vida espiritual também, irmãos, podemos aplicar isso aqui também, né? Os irmãos quiserem sentar mais na frente aqui, fugir um pouco do barulho ali, né? Amém? Viu, Beatriz? Pode até tirar o fundo aqui, porque o fundo de fora lá já... Pode tirar. Amém? Estamos visitando pela primeira vez. Qual é o seu nome? Isso. Deus, sinta-se à vontade, tá bom? O barulho realmente não tem assim não, tá? Mas glória a Deus, amém? Não, pode deixar, irmãos, né? Até o tema está de acordo com quem você vai ouvir, amém? Quem é a voz que você está ouvindo? Tem duas vozes aqui agora, amém? Tem uma lá de fora e tem outra aqui de dentro. Hã? Glória a Deus, amém? Então, na nossa vida, irmãos, é complicado você ouvir uma direção quando tem muita gente falando, não é verdade? Imagina você querer ouvir algo quando tem muita gente falando, fica difícil você ouvir algo. Então, está bem propício, assim, até, né? A coisa bem complicada, você não se desconcentrar, né? Quando você quer ouvir algo de Deus e tem outras vozes, né? Tentando fazer você não ouvir a palavra de Deus. Então, o tema hoje é: quem é a voz que você vai ouvir? Porque a realidade, irmãos, é que tem muitas vozes falando hoje no mundo. Tem ou não tem? Tem muitas vozes falando. Tem a voz interior do nosso coração. Tem a voz das pessoas que muitas vezes estão falando ao seu lado, ao seu redor. Tem a voz do inimigo que quer confundir você. Então, são muitas vozes que muitas vezes vêm para tentar o quê? Nos distrair e nos atrapalhar. Mas que essa noite você possa focar em ouvir a voz do Senhor, amém? Porque se você ouvir a voz do Senhor, ela é poderosa para libertar, poderosa para transformar, poderosa para curar, amém, irmãos? Agora, entre muitas coisas, irmãos, nós que estamos caminhando na vida cristã, há muitas pessoas que têm abandonado a vida com Deus por estar ouvindo a voz que não é de Deus. Nós trabalhamos aqui há 4 semanas, falando sobre fome. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, que eles serão fartos. Bem-aventurado aquele que senta no banquete para se alimentar com o Senhor. Mas falamos que tem muita gente que senta na mesa sem fome. E tem muita coisa aí fora tentando tirar a fome de Deus. Muitas pessoas acabam se alimentando de tantas coisas e acabam perdendo a fome de Deus. Por quê? Alguma coisa está alimentando aquilo que você escuta, aquilo que você assiste, aquilo que você
pega, aquilo que você come. E essas coisas também vêm influenciar, irmãos. Temos o nosso ouvido espiritual. Vocês sabiam que o homem interior é parecido com o homem carnal? Ele tem boca, ele tem olho, ele tem ouvido. Porque a nova criatura, ela nasceu de Deus. O novo homem nasceu de novo. E o novo homem, como fala em Hebreus, para que possamos desenvolver as nossas faculdades espirituais, está falando que você tem um ouvido afinado para ouvir a Deus. Ter olhos para ver o que Deus está fazendo. Obrigado. Então, nós temos que exercitar essas habilidades espirituais. Porque senão, na nossa caminhada, irmãos, a gente vai se perder. E hoje, deixa eu ficar mais perto de vocês aqui, que o barulho está me atrapalhando também. E hoje, irmãos, ouvir a voz do Senhor, irmãos, é muito importante. Principalmente nos finais dos tempos. Porque a Bíblia fala sobre pessoas que tiveram a experiência com Deus, e essas pessoas ela acabam se saindo e acabam se rebelando e falando contra Deus. João fala o seguinte, que os falsos profetas eram pessoas que saíram do meio de nós, são pessoas, de alguma forma, que ouviram, se rebelaram contra a sã doutrina e acabando se rebelando contra Deus. Agora, fora isso, irmãos, nós temos uma alma, que a nossa alma está ligada ao nosso coração. E o nosso coração é algo que você não deve confiar. Porque Jeremias fala que o coração do homem é enganoso e é corrupto mais que todas as coisas. Então, nós temos um falso profeta dentro da gente mesmo, que é o nosso coração, que ele fala coisas que não são verdadeiras. E quando você começa a seguir o seu coração tende a se afastar de Deus. Então tem um versículo, vamos colocar ali. Vou achar meu óculos aqui, meu Deus. Isso passa dos 56, né? Aí começa a... Glória a Deus. Vamos ler aqui. Achou aí, Beto? O microfone para me ajudar aí? Vamos lá. 2 Samuel 7,2 fala assim, ó. Certo dia ele disse ao profeta Natã: aqui estou eu, morando num palácio de cedro, enquanto a arca do Senhor permanece numa simples tenda. Interessante que Davi está falando para Natã, o profeta Natã. Está aqui o Herto, deu pipi nesse aí. E Natã fala assim para Davi, olha, pode fazer, porque tudo aquilo que Deus colocou no seu coração é do Senhor. Ou seja, Davi ele está falando algo para o profeta, que era seu amigo, e o profeta escuta o que Davi fala, que Davi teve uma ideia ótima, que era trazer a arca, para que a arca pudesse ficar em Jerusalém, onde as pessoas pudessem adorar a Deus, o Deus eterno. Não é uma boa ideia de Davi? E o profeta Natã falou o seguinte, olha, rei, pode fazer isso que está no seu coração, porque Deus é contigo. Olha o perigo, irmãos, de ouvir a voz que não é de Deus. Naquela mesma noite, diz que o Senhor apareceu ao profeta e falou o seguinte, volta lá e fala para Davi que ele não vai construir a arca. Aí o profeta volta e fala assim, Davi, o Senhor falou que você não pode construir a arca. Então veja o problema, irmão, se a gente não tiver discernimento de ouvirmos vozes que parecem ser até coisas boas muitas vezes, mas não é a voz de Deus.
Davi teve uma boa ideia, teve uma boa intenção, que era edificar uma tenda para que a arca do Senhor viesse estar no meio do povo. E ali o profeta do lado, quando Davi fala para ele, o profeta não fala nada com Deus, não pergunta nada para Deus, e simplesmente fala, boa ideia. É isso mesmo, Davi. Pode fazer, porque o Senhor é contigo. E Natã era um profeta de Deus. Mas Natã, como eu e você, muitas vezes no calor da emoção, nós podemos nos enganar. Nós podemos falar coisas que Deus não falou, estando enganado. E foi justamente isso que aconteceu com o profeta Natã. Mas aí Deus aparece para Natã e fala assim, ó Natã, volta lá, cara, eu não falei isso não. Volta lá e diz que assim diz o Senhor, você não vai construir a arca. E aí o profeta voltou, falou para Davi, e assim Davi passou a planta para que Salomão pudesse edificar o templo ao Senhor. Então, muito cuidado, irmãos, com as vozes que muitas vezes vai falar com você. A gente que é pastor escuta muita coisa, pastor, eu tive uma ideia, e é boa a ideia, né? Mas muitas vezes eu preciso saber se aquela ideia vem da parte do Senhor. Porque as pessoas nos ligam direto, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Você fala amém, irmãos, amém, né? Amém, vamos orar. E muitas vezes, aparentemente, pode ser uma coisa boa. E de repente, irmãos, se a gente não buscar a direção a Deus, você pode ser influenciado com uma coisa que parece boa. Mas muitas vezes não é o que Deus tem para a sua vida, que Deus tem para a sua casa. Então, ouvir a voz, irmãos, de Deus, é uma das coisas que nós precisamos praticar. E como é que você pratica ouvindo a voz de Deus? Lendo as Escrituras, lendo a Bíblia, lendo a palavra de Deus, porque tem hora que o Espírito Santo vai falar dentro de você uma palavra, amém? E você vai ver que aquela palavra que Deus está falando com você é a palavra de Deus, amém? E o Espírito Santo vai testificar aquela palavra, e você vai ter certeza que aquilo realmente é do Senhor. Mas quando você não conhece a palavra de Deus, irmãos, pode ouvir-se muitas vozes. E nesses dias, irmãos, a gente tem que tomar cuidado. Os argumentos que a nossa mente cria, porque a nossa mente, ela cria muitos argumentos. E a Bíblia fala num texto, o próximo texto, então, a Bíblia fala que você pode levar a cativo todo pensamento que vai contra a vontade de Deus. Agora, a realidade, irmãos, é que nós somos bombardeados diariamente com muitos pensamentos. Muitos pensamentos vêm para bombardear. E você precisa discernir se aquele pensamento, se aquela voz que está falando na sua mente é de Deus ou não. Porque muitas vezes as vozes vêm falar. Vêm argumentos para argumentar dentro de você. E se você não tiver a palavra de Deus, aquele argumento pode enganar você. Aquele engano pode se tornar um sofisma. O que é um sofisma? Um sofisma é uma verdade, é uma mentira que parece uma verdade. É um argumento que parece uma verdade. E se você não tomar cuidado, irmãos, muitos argumentos podem abalar a nossa fé. Muitos argumentos podem fazer você desistir. Muitos argumentos podem fazer você se desviar da verdade. Porque os argumentos, ele vem por Satanás
ele vem pelos nossos sentimentos e vem por conselhos errados. Então, eu preciso de ajuda. Eu preciso do Espírito Santo para que eu não seja enganado com argumentos. Por exemplo, Deus é amor, amém? E Deus ama incondicional. Isso é verdade, amém? Então, muitas vezes a pessoa, ela se pega desse versículo e fala assim, Deus me ama. Eu falo, é verdade, Deus te ama. Ah, mas eu sinto a presença, é verdade, Deus se manifesta. Ele quer que você sinta porque Ele quer continuar falando com você, mas Ele não quer que você permaneça da forma que você está. Então, muitas vezes as pessoas argumentam. E muitas vezes o argumento, irmãos, é até mesmo usando as Escrituras, porque Satanás faz isso. Lembra quando Jesus foi tentado? O diabo falou o seguinte, olha, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui de alto a baixo, porque está escrito, ele citou a Bíblia, para argumentar com Jesus. Mas Jesus tinha a palavra, amém? Ele falou, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então veja a importância de você conhecer a palavra de Deus, para que quando você for bombardeado pelo argumento, seja pelo coração, seja pelo ataque demoníaco, seja por pensamento errado, você tenha a palavra para contra-argumentar contra aquele argumento que vai tentar paralisar você. Vocês estão entendendo? Então, por exemplo, nós vemos muitos chavões como esse que eu falei. Deus me ama. Irmãos, o sangue de Cristo não é uma carta branca para que possamos viver no pecado. O sangue de Cristo é o recurso para quando você se arrepende, você pede perdão e o sangue purifica você. Então nós temos o sangue como arma de defesa. Mas muitas vezes, irmãos, a nossa mente é cautelizada. E quando a mente é cautelizada, irmãos, não adianta. O próprio Deus pode tentar falar, mas vai ter sempre um argumento na mente. Por exemplo, você fala assim, irmão, você precisa ler a Bíblia. Fala, eu não tenho tempo. Né? Você precisa orar. Eu não tenho tempo. Mas já parou para pensar, quando a gente quer assistir, ou ver, ou alguma coisa que é importante, a gente arruma o tempo, não é verdade? Mas a gente vai sempre argumentar alguma coisa, e é justamente esses argumentos são o quê? Da mente. Aí quando você tem a palavra, você vai o quê? Tirar esse argumento. Por exemplo, a minha carne, talvez a carne de você fosse, nossa, está tão friozinho para ficar em casa hoje, né? Não é um argumento, não é a sugestão da carne, não é um conselho da carne, a carne aconselha. A Bíblia fala sobre o homem que anda segundo o conselho da carne. Tem o conselho do Espírito e tem o conselho... Irmãos, a carne é uma ótima conselheira para a perdição. Porque a carne não é sujeita a Deus. A carne não submete a Deus. E Romanos 8 fala que a carne é inimiga de Deus. Então a sua carne vai dar sempre alguns conselhos para você. Sabe aquele conselho da carne quando a pessoa faz mal para você? Você fala assim, eu não quero mais saber dessa pessoa. Eu estou certo. É o conselho da carne. Quer saber de uma coisa? Chuta tudo, não tem mais jeito não. É o conselho da carne. E se você não tiver um discernimento, o conselho da carne, porque a carne fala também, irmãos. A Bíblia fala o desejo da carne. Prostituição, conselho da carne. Inimizade, conselho da carne. Porfia, é aquela pessoa que fica contendendo ali, conselho da carne. Facções, panelinha. Sabe as pessoas que não se juntam? Tem as panelinhas, é o conselho da carne. Glutonaria, irmãos, é conselho da carne também, irmãos. E fala assim, coisas semelhantes a essa, ou seja, a lista é muito grande, não dá para escrever tudo. Agora, como é que eu posso discernir essas coisas?
Se a minha carne que tem tanto conselho, somente com a palavra de Deus. Muitas vezes a carne vai nos aconselhar. E o conselho da carne, irmãos, ela vai nos afastar de Deus. Você já tem algumas referências lá em Gálatas. Mas tem muito mais coisa, e fala coisas semelhantes a essa. Agora, como é que eu posso saber qual que é o conselho da carne, conhecendo o conselho de Deus, irmãos? Porque se eu conheço o conselho de Deus, se Deus fala que eu tenho que perdoar, esse é o conselho de Deus, por que eu vou seguir o conselho da carne dizendo, não perdoa? O conselho de Deus, irmãos, é bom. Quando Deus fala que você tem que perdoar, Deus está pensando em você mesmo. Porque se você não perdoa, você sofre. As doenças psicossomáticas vêm pela falta de perdão. E quando você está magoado, você está se prejudicando. Agora, quando você libera o perdão, você libera a pessoa e libera você também. Mas muitas vezes a nossa carne fala, não tem mais jeito. E assim, irmãos, tem muitos argumentos. Tem muitos argumentos para o pecado. Não é verdade? A gente tem muito argumento para justificar os nossos erros. Por que eu não oro? Por que eu não leio a Bíblia? Por que eu não faço a vontade de Deus? Porque você foi salvo do pecado para ser servo da justiça, entende isso? E o servo, ele é para ser obediente ao seu Senhor. Porque quando você se torna um servo que está disposto a obedecer o seu Senhor, você vai ter uma vida abundante. Mas a sua carne vai argumentar. Então, eu tenho que tomar cuidado com os argumentos. E nós poderíamos citar muitos argumentos. Argumentos que vai contra a palavra de Deus. Santidade, irmãos. Santidade, irmãos, é você ser separado. A palavra santidade é separado. Não que você não vai errar, é diferente, irmão. Você vai errar. Por isso que existe o sangue de Cristo. Por isso que existe o Espírito Santo para te convencer a se arrepender. Amém? Mas você decide a ser separado. Agora, por que Deus quer separar você? Quanto mais separado você fica das coisas erradas, mais você vai ter intimidade com Deus. Porque o que separa o homem de Deus é o pecado. E quanto mais eu me separo para Deus, mais eu vou ter intimidade com Ele. Quando Deus pede para você ser santo, Deus está dizendo assim, olha, Edmoria, eu quero ter mais relacionamento com você. Eu quero estar mais íntimo com você. E quanto mais você se santificar, mais eu vou me aproximar de você. A gente decide algumas coisas, irmãos. A gente decide não entristecer o Espírito Santo. Você sabia que o Espírito Santo se entristece? Já parou para pensar que você pode entristecer o Espírito Santo? E eu tenho certeza que nós não queremos entristecer o Espírito Santo. Mas muitas vezes, irmãos, por ouvirmos argumentos e aceitarmos os argumentos da mente, aceitarmos os argumentos das trevas, muitas vezes entristecemos o Espírito Santo. O que vai me ajudar a vencer os argumentos, irmãos? Conhecer mais a palavra de Deus. O próximo versículo nos fala sobre o poder da palavra. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, e juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos íntimos do coração. Nós estamos falando sobre argumentos do pensamento e do coração. Amém? Argumentos do coração e argumentos do pensamento.
Então, sem a palavra, você não vai vencer. Que fala somente a palavra de Deus, ela é apta. Ela é penetrante. Ela consegue separar alma, espírito, juntas e medula. E ela tem a capacidade de iluminar o seu coração e iluminar a sua mente. Agora, se nós não tivermos essa palavra, irmão, vai vir muita coisa na vida, vem muita coisa bombardeando, e você pode achar que é inofensível, e vai ser ofensivo, sim. Eu sempre falo para os irmãos, tem tanta música boa para você ouvir, irmãos. Você fala, pastor, música secular é pecado? Não é pecado, mas não vai te ajudar. Hebreus fala, deixando todo pecado e todo embaraço. Tem muita coisa que não é pecado, mas é embaraço. E fala, corra com perseverança a carreira que está proposta. E qual que é a carreira proposta? É que você realmente seja a imagem e a semelhança de Cristo. É que você combata o bom combate. É que você cresça. E assim tem muitas coisas, irmãos, que não é pecado, mas acaba embaraçando você. E aí como é que você vai cumprir o propósito de Deus todo embaraçado? Aí você vai cantar aquele corinho, tropeça aqui, oi, cai acolá. Não, meu, que Deus não quer que você viva tropeçando e caindo, não. Nós estamos entendendo? Então, eu tenho que tomar cuidado, irmãos, porque Satanás sempre vai questionar uma verdade de Deus. Essa é a estratégia do diabo lá em Gênesis. Foi assim que Deus disse. Quando a gente começa a ensinar alguma coisa que vem confrontar o nosso caráter, confrontar as nossas atitudes que Deus quer alinhar, a estratégia do inimigo é o mesmo. Foi assim que Deus disse? Não é bem assim, não. E aí você tem duas opções, ouvir o que Deus disse ou ouvir o que o diabo quer falar. Se você ouvir o que Deus diz, você vai continuar usufruindo do paraíso e do Éden. Mas se você ouvir o que o diabo fala, o diabo vai tirar você da presença de Deus e vai afastar você. Mas que o diabo vai falar, vai falar. Você acha que ele tem medo de você e de mim? Não. Ele foi tentar o próprio Jesus no deserto. Então eu preciso o quê? Da palavra de Deus. Irmãos, todo mundo é bombardeado pelas obras da carne. Todo mundo. Uns mais e outras coisas, mas somos tentados a cada dia. Mas quando você conhece a verdade, irmãos, você vai ver que a sua natureza que Deus te deu é superior à natureza da carne. Essa é a verdade. Essa é a realidade do Evangelho. Aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Quem nasceu de Deus aqui, levanta a mão. Então a Bíblia fala que você vence o mundo. Você vence a carne. Você vence as concupiscências. Mas que você vai ser tentado, vai. O próprio Jesus foi tentado em tudo e em todas as coisas. Lá em Hebreus capítulo 1 fala que Jesus foi tentado em todas as coisas. Ser tentado, irmãos, não obriga você a cometer o pecado. Quando você está entendendo? 1 Pedro 2,22 fala assim, aquele que não cometeu o pecado e nem da sua boca se achou engano. Mas que ele foi tentado, ele foi. E a tentação é bom, irmão. Tentação não é ruim. Não é verdade? Se fosse ruim, ninguém caía. E aí Satanás o que vai argumentar você com a tentação que é bom. Aquilo que chama a atenção. Aquilo que é agradável. Aquilo que estimula a sua própria natureza. Tiago fala que nós somos tentados pelas nossas próprias concupiscências. Ou seja, na nossa carne não mora bem algum, Paulo fala. Então nós temos muitos desejos má dentro da nossa carne. E nós vamos ser tentados por aquilo que está dentro da gente. É que nem a pessoa que vê a oportunidade de roubar. Está precisando de dinheiro, aí vê um monte de dinheiro assim, ela vai ser tentada. Agora, se ela tiver o caráter, fala, não vou pegar. Mas se ela não tiver um caráter formado, a oportunidade está aí.
É que igual o casal, quando não está bem em relacionamento, vai aparecer tentações de ambas as partes. Vai dar formação. Não, isso é errado. Isso eu não quero. Agora, Satanás vai argumentar com a gente. Por exemplo, há muitos ensinos hoje são questionados por pessoas que muitas vezes se machucaram, infelizmente. Infelizmente, a igreja precisa aprender a tratar as pessoas, mas acaba machucado, ferido, e aquela ferida vai ser um argumento. Por exemplo, irmãos, eu atendo muitas pessoas que de São Paulo, eu ligo, eles ligam para mim, e hoje eles estão fazendo culto só nas casas porque eles ficaram bravos com a denominação. Porque a denominação machucou, feriu, eles saíram, e eles amam a Deus, mas eles não querem mais congregar. E aí, graças a Deus, a gente vai orientando, vai falando, né? Nós somos a igreja. Mas existem muitos argumentos, irmão, se você não tomar cuidado, você vai. Então, eu preciso da palavra de Deus. Por isso que a gente fala muito para vocês lerem a Bíblia. Porque até aquilo que eu falo, irmão, se eu falar alguma coisa que estiver em desacordo com a Bíblia, você pode me chamar no final do culto, pastor, vamos conversar. O senhor falou uma coisa aqui, ou você vai me convencer que eu estou errado, ou eu vou convencer você. Porque a Bíblia fala a mesma coisa para mim e para você. Uma coisa é eu ir ao encontro da Bíblia. Outra coisa é eu trazer a Bíblia ao meu encontro. E esse é o problema. Porque quando eu quero uma coisa, eu acho o versículo para manipular aquele encontro. Agora eu preciso conhecer a verdade. Para que eu possa destruir os argumentos. Para que eu possa sair da cilada. Sair do engano do coração. Mas sem a palavra de Deus, irmãos, você vê muito cristão que acaba não vivendo o melhor de Deus, porque sofre forte influência desse sistema. Irmãos, a Bíblia fala muito sobre o sinal da besta, e todo mundo está esperando um chip, irmãos. O costume judaico, eles colocavam um pentinho aqui na testa e outro no braço. Que ele estendia, quando ele ia para um local, ele tinha um pensamento mudado, e porque ele tinha um pensamento mudado, ele tinha uma cultura de vida diferente. O sinal da besta, irmãos, é uma coisa muito mais sutil, é uma mudança de mentalidade. E quando se muda a mentalidade, muda-se a cultura, muda-se a forma de viver. E hoje, existem muitas coisas que nós estamos cedendo. Nós estamos cedendo. O sinal está trazendo uma mudança. E as pessoas estão mudando. E porque estão mudando o pensamento, estão mudando a cultura. E a igreja precisa entender que no reino de Deus existe uma cultura. Amém, irmãos? Existe um Senhor, que é Jesus Cristo. Existe um governo, que é celestial. Um governo que rege sobre todas as coisas. E esse governo quer fazer a vontade dele aqui na terra. É a oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é aí no céu. Ou seja, o governo de Deus quer reinar nessa terra. Porque quando Deus fez o homem lá em Gênesis, Deus fez o homem para trazer o governo, para governar, para reinar sobre todas as coisas. E enquanto o homem tinha intimidade com Deus, o homem estava reinando, o homem estava governando. Mas quando o homem perde a intimidade com Deus, ele entrega a autoridade a Satanás e ele perde completamente o governo. Aí Jesus Cristo veio como homem, venceu como homem, ressuscitou como homem, foi exaltado como homem, tirou o governo de Satanás como homem e deu à igreja, amém? E quer que a igreja exerça o governo e a autoridade dela aqui na terra. Mas para isso, eu tenho que sair dos argumentos, irmãos.
Eu tenho que me livrar dos argumentos das trevas. Eu tenho que me livrar das vozes que diariamente vêm bombardeando, tentando afastar você de Deus. Irmãos, qualquer coisa que afaste você de Deus, essa voz não é de Deus. Entenda isso. Agora, quando você entende isso, irmãos, a sua mente é renovada a cada dia. Paulo fala que nós possamos ter a mente de Cristo. Ter a mente de Cristo, irmãos, é ter a mente mudada com os conceitos do reino. Aquele que mente, não mente mais. Aquele que rouba, deixe de roubar. Aquele que se prostitui, pare. Aquele que engana, não deveis nada a ninguém a não ser o amor. Estão me entendendo, irmãos? Essa é a cultura do reino. E a igreja precisa manifestar a cultura do reino, amém? Amar como Jesus amou, andar como Jesus andou, servir como Jesus serviu, curar como Jesus curou, amém? Essa é a cultura, irmão, que Deus quer inculcar na nossa mente. Porque se nós tivermos essa cultura, nós teremos os pensamentos mudados. E se nós mudarmos os nossos pensamentos, nós viveremos a cultura do reino. Agora, se nós não mudarmos nosso pensamento, nós não viveremos a cultura do reino, mesmo sendo transportado para lá. Por exemplo, não funciona, irmãos. Se você se mudar daqui para os Estados Unidos, você pode ser brasileiro, mas o que funciona lá é as leis de lá. Não adianta falar, mas eu estou aqui, mas eu sou de outro país. Não, meu querido. Você precisa entender que você está aqui, que a sua origem é de lá, você é cidadão dos céus, amém? E o governo é do céu, e o governo é o Senhor. Ele deve reinar sobre a igreja dele. A igreja, irmão, não é de homens, a igreja é de Deus. Eu simplesmente sou chamado para cooperar com Deus, aquilo que quer fazer na sua igreja. Agora, se eu não mudar a minha mente, se eu não renovar os meus pensamentos, irmãos, eu não vou experimentar a vontade de Deus que é boa, é perfeita e é agradável. Eu vou ter uma vontade permissível. Se quer fazer, faz. Mas tem a consequência. Agora, quando eu quero a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então, irmãos, cuidado com as suas escolhas. Deus tem uma escolha para você. Agora você escolhe querer a vontade de Deus ou querer a sua vontade. Quando eu quero a vontade, eu quero a palavra. Veja o que fala nos Salmos, próximo versículo. Amém? Nós vemos que a palavra ela pode tirar o argumento do coração. Sabe quando você está em luta no coração? Alguma coisa está fazendo mal, escuta a palavra de Deus. Aí quando você escuta a palavra de Deus, você vai negar a si mesmo. Quem sabe o que é negar a si mesmo? Alguém tem alguma dúvida aí? Hã? Vocês sabem o que é negar a si mesmo? Negar a si mesmo, irmãos, quando a minha natureza humana está querendo contra a vontade de Deus. E a vontade é de fazer algo que Deus não quer. Então, eu vou negar a mim mesmo. E vou fazer a vontade de Deus. Negar a si mesmo é quando você não quer perdoar aquela pessoa. Aí Deus fala assim, você precisa perdoar. Você fala, Senhor, eu não sinto em perdoar. Aí Deus fala assim, filho, eu não quero saber se você sente.
Eu quero saber se você está disposto a perdoar. Aí o argumento, eu não vou ser falso, isso é argumento. É melhor ser obediente, amém? Negar a si mesmo e fazer a vontade de Deus. Como está entendendo? Então isso, irmãos, é fazer a vontade de Deus. É difícil? É difícil. Aí você vai para o Espírito Santo, faz Espírito Santo, preciso do Senhor. Espírito Santo, me ajuda, Espírito Santo. Espírito, é tão difícil encarar aquela pessoa. É tão difícil, Senhor. É tão difícil. Aí você fala para aquele que pode todas as coisas. Aquilo que você não pode fazer, ele pode fazer. Amém? Aí quando você reconhece a sua fraqueza e fala, Senhor, me ajuda. Ele é o ajudador. O que é o ajudador? Ele não vai fazer aquilo que você precisa fazer. Ele vai te ajudar a você fazer aquilo que você não consegue. Então veja, irmãos, que nós estamos do lado do vencedor, amém, irmãos? Por isso que fala que você é mais do que vencedor em todas as coisas. Talvez você está passando uma luta agora, mas no final, irmãos, diz que você é vencedor. O sinal diz que você vai entrar pelas portas da cidade, amém? O final diz que você vai comer do fruto da árvore da vida, é o final. Olha que bom. Olha, Deus te deu o final da sua vida. Então, a tribulação, o momento agora, não pode me paralisar, sendo que eu sei qual vai ser o meu final. Só preciso continuar crendo. E crer, irmãos, é lutar contra a esperança. Crer é morrer crendo, porque em Hebreus fala que pessoas que morreram crendo e viram de longe a cidade, mas morreram crendo. É mais vontade de se morrer crendo do que ter uma vida duvidando. Irmãos, esse é o evangelho do reino. E esse é o evangelho que nos muda. Esse é o evangelho que nos transforma. Esse é o evangelho que nos torna melhor a cada dia. Quando a gente escuta algo, por exemplo, eu estou debaixo da luz, eu consigo ver melhor. Quando você se aproxima mais de Deus, você começa a se enxergar melhor. Você começa a se enxergar áreas que Deus precisa mudar na sua vida. Mas quando a gente está longe da luz, a gente está no escuro. A gente vai sendo enganado, a gente vai tropeçando, mas diz que a palavra é lâmpada, amém? E a palavra começa a iluminar, fala, olha filho, você está caindo bastante, você está tropeçando bastante, olha, porque tem essa pedra, tem esse embaraço, que você sempre cai no mesmo embaraço. A palavra está iluminando você, amém? E aí eu falo, opa, eu não posso me conformar com isso. Eu tenho que ser um marido melhor. Eu tenho que ser um filho melhor. Eu tenho que ser um cidadão melhor. Porque a luz está iluminando o meu caminho. Lâmpada para meus pés é a tua palavra. Irmãos, a palavra vem em todas as coisas, irmãos. A palavra é poderosa. A palavra, irmãos, ela deu origem a todas as coisas. A palavra disse, haja luz e houve luz. A palavra, ela vem criar, irmãos. Então, se você, irmãos, se nós começarmos a receber o conselho de Deus, você vai ver situações contrárias e você vai falar aquilo que Deus fala, amém? Você vai declarar aquilo que Deus declara. Você não vai declarar o seu coração, você não vai declarar o engano na mente, mas você vai declarar aquilo que está escrito, que é a palavra de Deus, amém? Primeiro veio a luz e a luz veio pela palavra, depois que Deus fez o sol. Mas a palavra veio primeiro, para criar todas as coisas. E quando você aplica a palavra na sua vida, meu querido, ela começa a mudar. Seu casamento, sua finança, começa a mudar aquilo que está errado na sua vida, porque agora você está ouvindo a palavra de Deus. A palavra é lâmpada, a palavra é luz.
E agora qualquer argumento que vem na minha mente, a palavra está na minha mente. A guerra, irmãos, acontece na mente. A mente é o nosso campo de batalha. E Deus fala, tome cuidado com aquilo que você pensa, porque os seus pensamentos vão dirigir a sua vida. Ou seja, se você tiver a palavra na sua mente, a palavra vai dirigir a sua vida. Agora, se você não tiver a palavra na sua mente, alguma coisa vai dirigir a sua vida. Irmãos, eu não estou falando de fanatismo, porque eu não sou fanático, eu não sou religioso, não. Eu sou uma pessoa que tem uma palavra como prioridade na minha vida. E a palavra não me faz religioso, a palavra não me faz fanático, a palavra me faz mais do que vencedor em todas as coisas. E é isso que Deus tem para os seus filhos, que você seja mais do que vencedor em todas as coisas. Agora, não tem como ser vencedor sem a palavra de Deus. Você pode até se enganar por algum momento, porque nós nos enganamos sem a palavra. Homens de Deus se enganaram. Nós vemos o próprio Samuel também, quando Deus mandou ele ungir um dos filhos de Jessé, quando ele viu o filho mais velho, falou, é esse aqui. Deus fala, não atente para a beleza. Veja como nós somos influenciados por aquilo que nós vemos, por aquilo que nós ouvimos. Nós somos influenciados, irmãos, por aquilo que ouvimos. Eu posso falar bem de uma pessoa para você e você gostar da pessoa. Agora eu posso falar mal de uma pessoa para você e influenciar você. Não é verdade? Então eu preciso da palavra de Deus. Porque o Espírito Santo, ele já nos deu. Amém? Ele já nos deu o Espírito Santo, irmãos. O Espírito Santo mora em nós para nos convencer que a gente é cabeça dura, irmão. A gente fala, né, Kelly? Fala, né? Aí a gente repete de novo. Até que nem foto, repetir, né? Até cair a ficha, né? Lá que fala, a pessoa quando cai a ficha, ele muda, né? Por isso que fala, irmãos, eu não vos canso de falar as mesmas coisas para que vocês sejam guardados. E o Espírito Santo, irmãos, habita em nós para nos convencer, para nos ajudar. A função do Espírito Santo é o ajudador e convencer o homem do pecado e do erro. Então, nessa noite, meu querido, guarde essa palavra no coração. E você vai ver que alguns argumentos que estão na sua mente, você vai discernir pela palavra de Deus, que são argumentos que são contrários às Escrituras de Deus. E aí você tem a palavra para contrapontear o argumento. E é quando a palavra vir, fique com a palavra. Não estou entendendo, fique com a palavra. Mas eu estou sentindo, fique com a palavra de Deus, que ela é viva. Ela é eficaz. O que é eficaz? É uma coisa que funciona. E muitas pessoas são mudadas por uma palavra. Hoje eu estava ouvindo um testemunho que a pastora colocou no grupo das portas abertas. Eu não sei se o cara é Afeganistão, não me lembro. Mas ele não queria saber de Deus, que os pais não querem saber de Deus. E uma mulher do Afeganistão se converteu. E ele estava passando uma situação difícil no país, e ele falou assim, escuta a Deus. Ele argumentou, mas como ele tinha muita amizade, ele falou o seguinte, olha, se Deus existe, eu quero que Deus se apresente para mim. E ele estava morando dentro do carro dele, que ele não tinha nem casa para morar. Disse que ele estava dentro do carro e o carro tremeu. Ele pensou que tinha passado um caminhão, mas não tinha nenhum caminhão, que era 3 horas da manhã, e novamente tremeu. E em questão de segundo, ele viu Jesus sentado no capô do carro dele. E na hora ele levantou as mãos e falou, eu me rendo. E quando ela ligou para a moça, eu falei, eu sabia que Jesus ia aparecer para você, porque eu estava orando para isso. Palavra de Deus, irmãos. E quando você usa a palavra de Deus, você vê as coisas acontecendo.
Comece a profetizar sobre a sua casa a palavra de Deus. Não profetize o caos, porque se já está o caos, não adianta falar mais o caos. Fale a palavra de Deus. Seu filho está afastado, meu filho tem jeito. Porque senão, irmãos, o desespero da alma vai nos fazer falar coisas que não estão na palavra de Deus. Porque quando a pessoa está agitada, irmãos, ele esquece tudo. Mas você pode falar como salmista, porque está abatido a minha alma, porque você está agitado, acalme, escute a voz do Senhor. E nós podemos fazer isso. Nós podemos controlar os nossos pensamentos. Se Deus fala, tome cuidado com o que você pensa, é que você pode tomar cuidado. E qual que é esse cuidado? É argumentamento. Não, isso aqui não é de Deus. Manda embora, irmãos. Deus fala, tome cuidado. É você que tem que tomar cuidado. Deus fala, guarda o teu coração. Não é Deus, é você que precisa guardar o seu coração. Deus fala, guarda o seu coração, porque de lá procede a vida. Cuidado com os seus pensamentos. Ou seja, é você que precisa cuidar dos seus pensamentos. É você que precisa cuidar do seu coração. E como é que eu cuido do meu coração? Examinando, Deus examina o meu coração e vê se há em mim, Senhor. E se tiver alguma coisa, me mostra, Senhor. E aí o que acontece? A palavra vem, como você pediu, a palavra é luz. Você sabia que as crianças, os bebês e os juvenis estão ouvindo a mesma palavra que é ouvir a voz do Senhor? Estão aprendendo a como ouvir a voz do Senhor? Até os bebezinhos estão lá com a tia Cláudia lá. Porque, irmãos, quando a voz do Senhor ecoa dentro de nós, irmãos, haja luz, as trevas se dissipam, amém, irmãos? Então eu quero orar com você. Fique de pé. Talvez você veio hoje com muitos argumentos na mente. Glória a Deus. Você conseguiu ouvir essa voz, que é a voz de Deus, falando que os argumentos que estão no seu coração precisam sair, os argumentos que estão na sua mente precisam ser demolidos. É a voz do Senhor, e a voz do Senhor, ela é poderosa. A voz do Senhor é poderosa, é como um trovão. E eu quero orar por você. Se você tem recebido muitos pensamentos, o Espírito Santo tem falado com você, porque o Espírito Santo ele vai contrapontear o sentimento. Sai do seu lugar, quero orar por você. Áreas que Deus quer mudar na sua vida, escuta o Espírito Santo. Se você falar, fala Espírito Santo, ele vai falar com você. E se você quer mudança, vem aqui à frente, eu quero orar com você. Sai do seu lugar. Ah, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Ah, Espírito Santo. Fala, Espírito Santo, fala comigo, experimenta. Peça para o Espírito Santo falar com você, e ele vai falar com você agora. Porque ele está dentro de você, ele não está lá no céu, não, ele está dentro de você. Fala, Espírito Santo, que áreas o Senhor quer mudar na minha vida? Que áreas eu preciso de mudança? Que pensamento eu preciso mudar? Que atitude eu preciso tomar? Fala com o Espírito Santo, ele fala com você. E a voz do Senhor é poderosa. Oh, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo,
Vem derrubar os argumentos, os sentimentos, ó Pai. As vozes que não é do Senhor, ó Pai. No nome de Jesus, ó Pai. Espírito Santo, vem como torrentes de água. Vem como poder. Vem varrendo, vem lavando, ó Pai. Todo argumento contrário, Senhor. No nome de Jesus, ó Pai. Ó Pai querido, Senhor. Vem com o teu poder, ó Pai, destruindo os argumentos, destruindo os pensamentos, ó Pai. No nome de Jesus, ó Pai. No nome de Jesus, ó Pai. Que caia por terra, ó Pai. Todo argumento agora, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Senhor, meu Deus, ó Pai. Espírito Santo, fala, Senhor. Com o teu fogo, Senhor. Com o teu poder, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Ó Espírito Santo, vem agora, Espírito Santo. Pai, vem com o teu poder, ó Pai. Pai, agora fala com teu filho, Senhor. Renova, Senhor, todo chamado que o Senhor tem sobre a vida dele, Senhor. Pai, tudo aquilo que foi paralisado, ó Pai. Tudo aquilo que foi entulhado agora, ó Pai. Vem com teus rios agora, Pai. Lava agora, Senhor. Que ele sinta o teu chamado, Senhor. Que uma vez queimou no coração agora, Senhor. Que a tua voz ecoe dentro dele agora, Senhor. Que haja um alinhamento, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Ó Espírito Santo, Senhor. Pai, queremos o Senhor, ó Pai. Queremos a tua vontade, Senhor. Queremos a tua vontade, Senhor. Que a tua vontade, ela é boa, Senhor. A tua vontade é perfeita, Senhor. A tua vontade é agradável, Senhor. Pai, eu quero orar também, Senhor, pelas pessoas que nos estão assistindo agora pela live, Senhor. O Senhor é um Deus de perto e também é um Deus de longe, Senhor. Eu sei que essas pessoas estão ouvindo a tua voz, Senhor. Que haja arrependimento. Espírito Santo, fala aos corações, convence os corações, ó Pai. Que a nossa mente venha mudar e que a nossa conduta venha mudar, Senhor. Vamos cantar, amém? Cruz está com sua preso que o laço compara do que foi dado será consumado. Oh, cante ao Senhor agora. Filho de Davi, preciso do milagre, tem misericórdia de mim. Quebra as correntes, cura as feridas, o grito que foi dado da cruz. Filho de Davi, piso do milagre, tem misericórdia de mim. Casca rente, cura minhas feridas, o grito já foi dado na cruz. Na cruz, pesado, flores, na cruz, na sua história, nova história, que ramado, preço que foi pago por amor
a mim. Sobre o laço, nada se compara. Do que foi dado está consumado. Aplauda ao Senhor, amém. Glória a Deus, aleluia.